Paz do Senhor, irmãos. Amém. Que dia abençoado, né? Glória a Deus. Chuvinha caindo. Elas vão até 3 horas em casa. Mas estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. E que o Senhor Deus possa continuar falando, como tem falado nas nossas vidas aqui, através da sua poderosa palavra. Porque é daqui que saem os grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, para poder pregar, anunciar esta poderosa palavra. A nossa lição hoje, lição de número 3, que o título diz aqui: conhecendo a igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. A nossa referência está em 1 Coríntios 12, capítulo 12, verso 12, o 13, 14, depois o 26 e 27. Quem está ali ensinando nesta manhã é o pastor Tiago e o evangelista Israel. Não chegaram até agora. Está viajando? Não sabia. Até comecei com ele. Também, Israel? Mas graças a Deus, Deus não nos deixa faltar. O Tiago Cláudio Andor vai assumir o posto aqui e vai estar nos ensinando esta manhã. Como seriam 2 classes para os jovens e para os adultos? Se o jovem aqui não se importar, vamos fazer só uma para os adultos, pode ser? Quer dizer, todos são jovens, né? Mas tem o nosso irmão ali. Se você quiser, estar na sala só para você, mas se quiser participar conosco aqui, pronto, pode ser, né? Então tá confirmado que já hoje está com oportunidade para estar ensinando a palavra do Senhor esta manhã. O Marcos, olha as ofertas para a gente, por favor. Vamos contribuir com as nossas ofertas. E agradecer mais uma vez pela presença do nosso irmão também, nosso irmão Antônio ali na igreja. Antônio, conosco na nossa escola. Nossa, que diazinho abençoado, né? Que coisa boa, né? Chuvinha caindo e aqui tomando esse café especial ali com o papai, né? Coisa boa. Já que o Paulo já chamou a oportunidade para estar aqui trazendo, ensinando esta manhã. Deus abençoe. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Como disse o pastor Sérgio, diazinho abençoado. Chuva, e chuva nunca deixa de ser bênção. Chuva é bênção. Se os irmãos quiserem sentar por aqui, eu agradeço. Os irmãos estão vendo aquele equipamento ali. Nós estamos há dias tentando melhorar. Nós estamos há dias tentando melhorar a nossa transmissão. Nosso objetivo é alcançar os irmãos. A gente percebe que às vezes alguns moram distantes e não tem condição de estar em todos os cultos da igreja. Então há dias que a gente vem junto com o nosso pastor e alguns outros entusiastas, procurando meios de chegar até os irmãos. Aí essa semana nós encontramos este pedestal. Esse pedestal é meu. Minha esposa também faz tutoriais em casa. Aí encontramos esse pedestal e eu disse: esse pedestal é ideal para nós fazermos a transmissão na igreja. Nós já criamos, eu não sei se nossa pastora viu, nós criamos um slide modelo, você já viu? Não, só no dia da terça-feira. Nós criamos um slide modelo já, padrãozinho, com a logo da igreja, segundo do lado, tudo de doutrina, uma coisa bem organizada. A gente estamos trabalhando agora no sentido de mudar
sobre a igreja e o plano divino. Os irmãos puderam estudar na primeira lição que a igreja está no plano da eternidade de Deus. Desde o eterno passado, que Deus programou a igreja. Vejam os irmãos que quando nós estudamos as profecias do Antigo Testamento, nós não encontramos nas profecias do Antigo Testamento a igreja. Já perceberam isso? A igreja não está presente nas profecias do Antigo Testamento. Até o tio Arrai, na sua Bíblia, Bíblia de Estudo Profética, ele tem uma figura de um homem apontando para os montes, mas nestes montes não está a igreja. A igreja é como se estivesse num vale que não foi visto pelos profetas, mas a igreja está no plano divino. Como que a igreja está no plano divino? Nós estamos fazendo um resumo da lição 1. A igreja está no plano divino pelo fato que a igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada, isso é futuro. A igreja do Senhor Jesus Cristo passará pelo tribunal de Cristo, isto é futuro. A igreja do Senhor Jesus Cristo entrará nas bodas do Cordeiro, isto é futuro. A igreja do Senhor Jesus Cristo voltará com Jesus em glória no final da grande tribulação, quando o Senhor vier salvar Israel, isto é futuro. A igreja do Senhor Jesus Cristo reinará com Cristo no milênio, isto é futuro. A igreja do Senhor Jesus Cristo estará presente no julgamento. Olha que coisa importante aqui, muita gente não sabe que a igreja vai julgar. Os irmãos sabiam que no juízo final a igreja vai julgar? Se abrir a Bíblia, lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 4, capítulo número 20, versículo número 4, está escrito assim: e vi tronos, Apocalipse 24, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Aqueles a quem foi dado o poder de julgar, no plural. E quem são esses? Aí, se os irmãos abrirem a própria Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, os irmãos vão encontrar que aqueles a quem foi dado o poder de julgar é a igreja. Está escrito assim: não sabeis vós que é a vez de julgar o mundo? Aí continua, no verso 3: não sabeis vós que é a vez de julgar os anjos? Ora, se sois dignos de julgar o mundo e de julgar os anjos, também julgareis as coisas pertencentes a esta vida. Depois a igreja ainda estará presente no novo céu e na nova terra. A igreja é a moradora oficial da Nova Jerusalém, que nós vamos falar hoje. Ninguém mais vai morar na Nova Jerusalém. Você não tem judeus morando na Nova Jerusalém. Você não tem mais ninguém, só a igreja, só aqueles que forem arrebatados vão morar na Nova Jerusalém. Então, na lição 1, a igreja está no plano divino. Na lição 2, nós estudamos os fundamentos da igreja, ou o fundamento da igreja e a sua edificação. Domingo passado nós vimos que a igreja está fundada em Cristo. A base da igreja, o sustentáculo da igreja é Cristo. O próprio Senhor Jesus, em uma de suas parábolas, ele falou do exemplo de dois tipos de construção. Uma construção sobre a rocha e uma construção sobre a areia. Esta que foi sobre a areia, diz o Senhor, que veio a chuva, vieram os ventos e ela caiu. Por quê? Porque não estava firme. Mas a construção que foi sobre a rocha, ela permaneceu. E a igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre a rocha que é Cristo. Alguns interpretam e diz que a pedra que Jesus se referiu é Pedro, mas não é. Pedro, conforme nós tivemos a oportunidade de estudar no ano passado, é Petros. É um fragmento de rocha, uma brita, é um pedacinho de rocha. Já Jesus é Petra. Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, falando da Petra, da grande rocha. Então não é sobre Pedro que está edificada a igreja, mas a igreja está edificada sobre Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois a igreja foi edificada sobre a doutrina dos apóstolos.
ensinamentos dos apóstolos. Na lição de hoje, lição de número 3, nós estudaremos como a igreja é conhecida, como a igreja é chamada na Bíblia, a partir dos seus símbolos. E aqui, antes de qualquer coisa, eu quero que seja lida a introdução. Vou pedir para a nossa pastora ler para nós a introdução, por favor. A igreja é uma das poucas formas visíveis do relacionamento comparativo dos cristãos. A Bíblia emprega uma série de imagens para descrevê-la, cada uma contribui significativamente para a nossa compreensão. Pronto. Como é que a igreja está descrita na Bíblia? Preste atenção nesse exemplo que eu vou dar aqui. Se eu disser para os irmãos a palavra embasa, os irmãos vão lembrar de quê? A empresa De águas e saneamentos. E se eu disser para os irmãos Coelba? Companhia de Energia. E se eu disser para os irmãos uma marca muito famosa? Diz aí, Renan, uma marca muito famosa. Se eu disser para os irmãos, como é o nome da loja que tu trabalha? Então, dependendo do que eu falar, por exemplo, se eu disser para os irmãos Bombril, os irmãos vão lembrar da esponja de aço. Se eu disser para os irmãos Veja, os irmãos vão lembrar do produto de limpeza, e assim sucessivamente. Porém, a Bíblia Sagrada também faz este marketing, esta propaganda da igreja, tratando-a por outros nomes. Por exemplo, se eu disser para os irmãos a esposa de Cristo, eu estou falando de quem? De quem que eu estou falando? Diga numa só voz, eu estou falando de quem? Da igreja. E se eu falar os cristãos, eu estou falando de quem? Da igreja. É interessante que os cristãos foram chamados assim pela primeira vez lá em Antioquia, da igreja. E se eu chamar de os santos, Saúl dos santos, eu estou falando de quem? Da igreja. E se eu falar de um corpo de Cristo, eu estou falando de quem? Da igreja. E se eu falar de um povo de Deus, eu estou falando de quem? Da igreja também. E se eu falar da família de Deus, também da igreja. E templo do Espírito Santo, que somos nós, a igreja também. E se eu falar de coluna e firmeza da verdade, a igreja. Então hoje a nossa aula ela tem por objetivo nós estudarmos a igreja ou conhecermos a igreja, dando sequência ao assunto desse trimestre, a partir dos títulos e dos símbolos. O primeiro ponto da nossa lição vai trazer os títulos da igreja. Eu vou ler aqui essa pequena introdução e depois eu vou pedir ao irmão Misael que leia o primeiro item do primeiro ponto. Os títulos da igreja. Os títulos são os nomes dados à igreja e a seus membros e que expressam alguma particularidade e qualidade como indivíduos. A igreja é tida na Bíblia com seus títulos. E é interessante, irmãos, lembrarem que a igreja veio surgir inauguradamente a partir do Atos dos Apóstolos. João escreve que Jesus veio para os seus não receberam, João 1 e 11, para a memória, os seus não receberam, e a todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quando João escreveu o Evangelho, lá por volta do ano 90 aproximadamente, João já tinha a ciência de que a igreja estava inaugurada, que a igreja estava fundada pela doutrina dos apóstolos. Por isso que João já interpretou esse texto e aplicou. De sorte que Cristo não aplicou esses textos ou estas qualidades aos judeus. Vamos ao primeiro título então, esposa de Cristo. Lê para nós aí, irmão Israel, por favor. No Antigo Testamento, temos a figura simbólica entre Deus e Israel, dentro da qual Israel atua como noiva e esposa. Está em Isaías 54, Jeremias 13, 14 e Oséias 12, 19 ao 20. No livro de Cantares de Salomão, nos é apresentado um quadro de namoro e amor nupcial. No Novo Testamento, João Batista refere-se a Jesus como esposo. O próprio Cristo se autodenominou como um esposo.
Em uma parábola, Jesus compara o reino dos céus como uma festa de casamento. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre o cuidado com a igreja, identifica Cristo como um marido. No livro de Apocalipse, encontramos a igreja como a esposa, em um texto onde as bodas do Cordeiro estão em foco. Pronto, então o primeiro título que é dado à igreja é a esposa de Cristo. Os irmãos viram que durante toda a Bíblia Deus inspirou os comentaristas para que eles apresentassem esta figura de esposa, como dando a ideia de relacionamento. E eu achei interessante uma frase de alguém que disse que onde não há diálogo, não há relacionamento. O escritor aos Cantares, conforme leu o irmão Misael, Salomão, ele deixa clara aquela relação. No livro de Cantares, Salomão olha para a sua amada e vê nela qualidades. Ele expõe as qualidades dela. Oh, você é linda, ou você é dessa forma, oh, como é bom estar contigo. Salomão faz isso no livro de Cantares, para dar aquela ideia de noiva. No entanto, isso não foi aplicado diretamente a Israel. No Novo Testamento, com o surgimento da igreja, é que nós entendemos que esta relação já era uma relação que apontava indiretamente para a igreja. Então, a igreja é tida como esposa de Cristo. Nesta questão esposa de Cristo, nós precisamos recordar que no costume dos judeus, já desde o noivado, porque no Brasil é diferente. No Brasil nós temos o namoro, o noivado, o casamento, e tem outras formas de relacionamento que existem por aí que não se aplica na igreja, mas os costumeiros e conhecidos são esses: namoro, noivado e casamento. Lá em Israel é um tanto diferente. Em Israel, noiva, o pai da moça apresenta a moça ao pai do moço, e lá até por questões familiares fazem as alianças e eles então assumem o compromisso de um futuro matrimônio. Mas a partir daquele momento já existe uma responsabilidade, como se casado já fosse. Inclusive é por esse motivo que José intentou deixar Maria, porque José já deveria viver uma fidelidade diante de Maria, e Maria já deveria viver uma fidelidade diante de José. E de repente Maria aparece grávida, e José, se ele tivesse ido perante todos, que ela já tinha um compromisso de fidelidade, e tivesse dito: olha, ela está grávida e não é minha, certamente Maria seria apedrejada, porque dentro de Israel, pela lei judaica, existem duas situações que eles analisavam de acordo com a lei, e a questão de uma mulher passar por um estudo, digamos assim, seria o fato dela gritar. Se fosse dentro da cidade, ela teria que gritar, e não tinha no registro de Maria ter gritado. Então provavelmente Maria teria naquele contexto realmente traído José. Mas José, para não infamar Maria, resolveu fugir, porque ele fugindo, ele ficaria com a responsabilidade nas costas dele, e ela não seria apedrejada. Então, como era justo e não queria prejudicar Maria, assumiu o risco de toda a carga cair sobre ele, e na fuga ele ser mal afamado, até quando o Senhor interviu e nada aconteceu. Então, para mostrar para os irmãos que desde o noivado já existia essa relação. Cristo, de igual modo, Cristo ama a igreja e tem compromisso e fidelidade com a igreja. Então, o primeiro título aqui é esposa de Cristo. Vamos ao segundo título, que está no item 1.2. Como Israel está próximo do microfone, lê para nós também. Cristãos. Em primeira carta de Pedro, capítulo 4,16, nós lemos: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. O termo cristão era originalmente usado para aqueles que eram hostis ao cristianismo. Aqui ele é usado como acusação. A palavra cristão encontra-se somente 3 vezes no Novo Testamento. Em primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 16, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, verso 16, e capítulo 26, verso 28. É possível que ainda fosse um termo afrontoso quando Pedro a empregou, ou seja, ser cristão é muitas vezes ser perseguido e
e sofrer em nome de Jesus. Partilhar o nome de Jesus é partilhar e ser um ministério de amor na terra. Veja bem, no primeiro item, quando falou esposa, os irmãos viram que é honroso sermos chamados de esposa de Cristo. A igreja é a esposa de Cristo. No segundo item, quando nos chama de cristãos, requer de nós uma primeira compreensão. Porque hoje ser chamado de cristãos é algo bom. Eu gosto de ser chamado de cristão. Só que o termo cristão hoje, ele ainda alcança muita gente. Todos aqueles que falam de alguma forma de Cristo e que não negam a Cristo são cristãos. Nós temos várias ramificações. Por exemplo, o espírita que não nega a Cristo, ele também é cristão. Está dentro do contexto cristão. Só que lá nos primeiros passos, nos primeiros dias da igreja, ser chamado de cristão era um termo pejorativo. Isto é muito forte. Hoje ser cristão para nós é normal, mas naquela época era pejorativo. Houve uma época no Brasil que os cristãos foram chamados de bodes. Já ouviram falar nisso? Lá por volta de 1960, 1970, porque está escrito: à direita as ovelhas, à esquerda os bodes. Aí alguém pegou os cristãos protestantes e os chamou de bodes. Lá nos primeiros dias do nós também, quando saiu para morrer, o termo era pejorativo, porque aguardava-se um Messias. Não aguardava-se um Cristo. A diferença de Messias para Cristo é que o Messias é um enviado terrestre. O Cristo é um enviado que vem de cima. Aí aparece Jesus naqueles dias e começa a trazer uma mentalidade que ninguém tem essa mentalidade, ninguém tinha. Jesus chega para os céus e diz: não ajunte tesouro na terra. Sim, mas vai ajuntar tesouro aonde? Ajunte tesouro no céu. Aí eles olhavam para cima e diziam: não, isso é um Cristo. Como que dizia? É um lunático. Então ser cristão naquele contexto era seguir a ideia de alguém que não era racionalmente aceito pelos outros. Jesus chega em uma ocasião e diz: olha, se alguém te bater na face, dá o outro lado. É ilógico. Como é que alguém vai me bater na face e eu vou dar o outro lado? Mas Jesus ensinou. Jesus chega e diz: ó, bem-aventurados são aqueles que promovem a paz. Como assim? Se eles querem brigar comigo? Aí Jesus diz: eu vim buscar um povo que não é dessa terra, é um povo que é do céu. Eu vou levá-los para mim, para que onde eu estiver eles estejam também. Para que se acreditasse nisso, foi obrigado Jesus a descer na cruz do Calvário, conforme esta semana da paixão, nós falamos bastante nisso. Foi obrigado Jesus morrer, foi obrigado ser sepultado, foi obrigado ressuscitar ao terceiro dia, foi obrigado passar 40 dias com os discípulos aparecendo a eles, foi obrigado subir aos céus, para que acreditassem que aquilo que ele disse era verdade e que realmente não se tratava de um lunático, se tratava do Filho de Deus que realmente veio ao mundo para salvar.
sermos cristãos é para nos distinguir que nós não seguimos a filosofia de Confúcio, não somos confucionistas, nós não seguimos a filosofia de Buda, nós não somos budistas, nós não seguimos a filosofia dos Rosacrucis, não somos rosacrucionistas, nós não seguimos a filosofia dos Mormons, de Joseph Smith, nós seguimos a filosofia de Jesus Cristo e dos apóstolos, da qual crer em Jesus para ser salvo nós e nossa casa, da qual nós vamos morar no céu. Então aí está o motivo que na Bíblia a igreja é chamada pelo tipo de cristãos. Vamos ao ponto, os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Amém? Vamos ao item 3 do primeiro ponto. Santos. Santos. Misael, lê para nós aqui, por favor, o item 1.3, santos. Paulo chama os cristãos em suas cartas de santos. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 também, capítulo 13, 12, em Efésios 1, Filipenses e outras cartas. Os cristãos devem aperfeiçoar a santificação do temor de Deus, ou seja, levar a santificação ao seu fim destinado, por meio da qual sejam encontrados e reconhecíveis na vida do Senhor. Aquele que é santo tem uma vida consagrada a Deus. Pronto. Por que os cristãos são chamados de santos? Aí eu pergunto para os irmãos, a chuva está um tanto forte, se você não estiver nos ouvindo bem, porque está muito forte aqui, mas nós glorificamos a Deus pela chuva. Irmãos, foquem aqui comigo. Nós somos chamados de santos. Nós somos chamados de santos. É porque nós devemos colocar aquelas imagens nas paredes? Não. Eu conheci um homem e eu acompanhei dia a dia, que eu digo para os irmãos, aquele homem tinha uma vida santa. Aqui Luiz Eduardo Magalhães, aquele homem tinha uma vida santa. No entanto, nós não colocamos a imagem dele na parede quando ele morreu. Por que é que nós somos chamados de santos? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 que existiram homens sobre a terra os quais o mundo não era digno. O mundo não era digno de ter um homem como Elias. O mundo não era digno de ter um homem como Eliseu. O mundo não era digno de ter um homem como Abraão. O mundo não era digno. O mundo não era digno de ter um homem como Isaías, que segundo a tradição de algum, a tradição, ele foi cerrado ao meio. Quando o Senhor Jesus disse, sede santos, como o nosso Senhor é santo, dizia Jesus, Ele nos chama para uma separação. Ser santo é ser separado. Tem uma ética que eu acho interessante, que é chamada de a ética da graça. Quem eu vim falando sobre ela da última vez foi o pastor Tiago. A ética da graça. Pisando na lama, mas de vestes limpas. Somos falhos, somos pendentes. O mundo que jaz no maligno nos leva para caminhos horrendos. Sempre há alguém querendo se beneficiar de alguma forma, de alguma coisa, de um mínimo troco. Sempre há alguém querendo intervir na vida de alguém e de repente mentindo. Mas a Bíblia nos chama a sermos separados para Deus.
Nós vivemos dias que lembra-se de Cristo na sexta-feira da paixão. Que eu vou dizer aos nossos internautas, nem qual dia que Jesus morreu. Jesus morreu na quarta-feira. Jesus não morreu na sexta, morreu na quarta-feira. Ele passou quinta, sexta e sábado no seio da terra. Ressuscitou no domingo. Esta semana eu joguei nos grupos aí muita prova disso. A santificação que o Senhor fala aqui é uma santificação do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. É uma santificação de dia, de noite, de manhã, de tarde, de madrugada. É uma santificação aqui, ali ou além. É uma santificação na presença e na ausência. É uma santificação de viver separado para Deus. Salomão escreveu no livro de Eclesiastes, num dos últimos versículos, se eu não me engano é o último versículo, inclusive, capítulo 12, versículo 13, que de tudo o que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Isto é santificação. Eu devo trabalhar para sustentar minha família, eu devo cuidar da minha família, eu devo cuidar do meu trabalho, eu devo ser dirigido no meu trabalho, eu devo ser profissional, mas eu não devo esquecer que eu sou cristão, eu não devo esquecer que eu sirvo a Deus. Minhas palavras devem ser nesse sentido, minhas ações devem ser nesse sentido. Eu posso até ser político, mas eu tenho que ser crente. Eu posso até ser advogado, mas eu tenho que ser crente. Eu posso viver em sociedade, mas não posso deixar de ser crente. Isto é ser separado. Numa das últimas orações de Jesus aqui na terra, ele disse: eu não te peço, Pai, que eu os tire do mundo. Não é sair do mundo, não é ir para uma clausura, não é viver lá, porque se eu sair cá o mundo pode me engolir. Não, é você viver no mundo, suportando as aflições do mundo, mas sendo de uma outra terra. Jesus disse: eu peço que eu os livre do mal. Você está no mundo, mas você fala a língua do céu. Você está no mundo, mas você veste a roupa do céu. Você está no mundo, mas você come a comida do céu. Você é um embaixador de outra terra. E isto é ser separado. Observe os judeus. Onde eles estiverem, eles são judeus. Por que não falar de Hitler? Por que não falar da Segunda Grande Guerra Mundial, do antissemitismo, do holocausto? Eles morreram, mas morreram sendo judeus. A estrela de Davi estava no braço. Então eu, cristão, tenho que ser separado, tenho que olharem para mim e saber que eu sou cristão. Vamos aí ao segundo ponto. Nós no primeiro ponto estudamos títulos da igreja. Estamos estudando, conhecendo a igreja a partir dos símbolos e títulos. Vamos agora ao segundo ponto: identidade coletiva da igreja. Eu vou ler a introdução e vou pedir para o irmão Misael ler para nós o ponto 2, item 1. Eu estou pedindo para Misael porque o barulho está grande e ele está próximo do microfone, tá? Introdução diz o seguinte: a identidade coletiva da igreja. Uma característica importante é que, como um conjunto de pessoas, a igreja possui identidade coletiva, ou seja, todos juntos possuem qualidades únicas como um único povo. A igreja possui identidade coletiva, todos juntos possuem qualidades únicas como um único povo. Antes de Misael ler, se você que está em casa, os irmãos que estão aqui, quiserem abrir a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43. Ele dirá o seguinte, o texto: estavam todos juntos. É o momento em que a gente trata da igreja primitiva. Estavam todos juntos na oração, na comunhão e no partir do pão.
Verso de número 42, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E aqui vem o que acontecia na igreja primitiva. Um dia tinha 5.000 almas se convertendo, no outro dia tinha 3.000 almas, ou 3.000 almas, no outro dia 5.000 almas. Um dia tinha um grande batismo, no outro dia o evangelho estava indo para outras regiões. Que a igreja hoje parece que estagnou, a igreja parece que parou, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que avançar sempre. E a resposta está justamente no versículo número 43, que diz: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E no verso 44 vai dizer: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45, lá na frente vai dizer bem assim: e a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Versículo número 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. A igreja cresce por estar junta. Quando a igreja está junta, a igreja se desenvolve e o Senhor salva almas. Vamos então, de onde ela traz essa identidade coletiva. Vamos ao ponto 2, item 1. A igreja é o corpo de Cristo. Israel. E em 1 Carta aos Coríntios, 2:27, Paulo chama a igreja de corpo de Cristo. Estamos todos, como igreja, associados a Jesus, ligados, nutridos e subordinados a Ele, assim como a videira. Sendo assim, todos os diversos membros receberam dons espirituais ou ministeriais, não para a satisfação pessoal, mas para a edificação, aperfeiçoamento do corpo como um todo. Está na 1 Carta de Coríntios 14, 4 a 5 e também o versículo 12. Cada membro precisa do outro e cada um é necessário para o outro. O corpo deve se caracterizar por comunhão genuína. Isso não significa meramente inter-relação social, mas um profundo sentimento entre os membros e compreensão mútua. Entretanto, grandes são os desafios, pois não deve haver barreiras em relação aos relacionamentos e à comunhão, e não deve haver subgrupos na igreja. Certamente existem afinidades, contudo não devem ser desculpas para exclusivismo e partidarismo. Olha que coisa interessante, gente. Tratando da identidade coletiva da igreja, o comentarista é o nosso pastor, que eu não me lembro, pastor Clemente. Sérgio Nascimento da Costa, ele vem trazer a igreja na figura de um corpo. E aqui eu aprendo muito, porque eu não sou um membro separado desse corpo. Aliás, os irmãos já viram um membro que é separado do corpo subsistir? Senhora, nossa fisioterapeuta, não subsiste. Qualquer membro do nosso corpo que ele passe por um trauma e sofra uma amputação, imediatamente ele morreu. Porque o membro precisa estar no corpo. Até os membros internos do nosso corpo, membros importantes como o coração, por exemplo, já existem transplantes de coração. Pode ser que o corpo fique vivo, se tirar o coração e colocar outro coração. Mas o coração que sai do corpo, ele não subsiste, ele morre. Inclusive, para fazer um transplante, quando alguém sofre uma morte cerebral, o tempo é mínimo. O procedimento é urgente. Imediatamente tem que tirar aquele órgão, tem que colocar ele dentro de um recipiente numa temperatura ideal e imediatamente levar para alguém que esteja na fila dos transplantes
e tem que imediatamente colocar ele lá, ou o órgão morre. O órgão não existe sem o corpo. O apóstolo Paulo, falando certa vez acerca dos membros do corpo, parece que tinha irmãos que estavam, eu queria ser dessa posição, eu não queria ser daquela. Aí eu acho que eu fico melhor na porta. Não, eu fico melhor no culto. Não, se eu for ensinar, eu fico melhor. Que os membros são usados para funções diferentes. O apóstolo Paulo disse: vem cá, então se a orelha disser para o nariz, eu não sou nariz, eu não sou do corpo, nós somos todos do corpo, e nós temos todas funções neste corpo. E é interessante que quando um membro do corpo adoece, o corpo não trabalha pela amputação do membro, o corpo trabalha pela saúde do membro, a recuperação do membro. Nós temos uma recuperação celular, bem lembrado de Israel, que faz com que o nosso organismo ele se auto-regenere. Às vezes colocamos algum remédio para auxiliar, mas ele se auto-regenera. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos unidos. Nós não podemos ver uma parte dos nossos membros sofrer e nós deixá-la separada. Então, aqueles que por acaso, pode ser que alguém por aí, não que tenha isso por aqui, não tenho ciência, mas vai que por aí tenha, acham que conseguem viver e sobreviver sendo membro da igreja sem fazer parte da igreja. É melhor rever os conceitos, porque a tendência é que quando o membro é tirado do corpo de Cristo ou de um corpo natural, ele morrer. Então, aproxime-se do corpo de Cristo, esteja unido. Seguindo, a igreja também é tida como o povo de Deus. Nós não somos só o corpo. Nessa questão do corpo aqui, um fator muito interessante é que na Santa Ceia, geralmente quando a gente participa, nós lembramos muito do corpo de Cristo. Nós comungamos, nós participamos do pão e do vinho em símbolo do corpo e do sangue de Cristo. E acho muito interessante que Jesus disse que participará conosco lá na eternidade. Então só quem é igreja vai participar com Cristo na eternidade. Eu lamento dizer que se alguém por acaso não é igreja, não aceitou Jesus como Salvador, não reconhece Ele como o único Filho de Deus, não faz parte do seu corpo, não vai para a eternidade via arrebatamento. Então vamos ao item 2.2, o povo de Deus. A igreja, nesse sentido coletivo, também é conhecida como povo de Deus. Israel. No Antigo Testamento, Israel cumpria o papel de povo de Deus. Deus se interessa, protege e guarda. Ele exige exclusividade do seu povo, que possuía uma marca especial, a saber, a circuncisão. No Novo Testamento, a igreja ocupa essa posição, e sua marca especial é a circuncisão do coração. Está em Cartas aos Romanos, capítulo 2, verso 9, e Filipenses também, 3:3. Para Israel, a aliança era a aliança abraâmica. Para a igreja, é a nova aliança consumada e estabelecida por Cristo. O que consiste em ser um novo povo de Deus? Levar o seu nome como propriedade exclusiva e viver uma vida de santidade. Muito bem. Bem recente, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, então tem 15 dias, numa das nossas faculdades, um professor dava aula sobre direitos humanos. E na discussão dos direitos humanos, alguns alunos começaram a falar sobre o porquê dos judeus terem sido tão fundamentais na ideia que nós temos de direitos humanos hoje. Porque a ideia que nós temos de direitos humanos, ela é uma ideia que vem posterior à Segunda Grande Guerra Mundial. Depois que morreram muita gente, que houve os ataques a Pearl Harbor, que houve o ataque a Hiroshima e Nagasaki, é que o mundo então tendeu para o caminho dos direitos humanos. Pegou-se lá a declaração da Revolução Francesa, de Napoleão Bonaparte, igualdade, liberdade e fraternidade,
E depois da Segunda Grande Guerra Mundial é que então trabalharam os direitos humanos. Surgiu a CLT, a Consolidação da Lei de Trabalho, surgiu o nosso Código Penal e aí por diante. Aí o aluno questionou na sala e houve uma certa discussão entre o aluno e o professor, por que os judeus foram fundamentais acerca dos direitos humanos, se teriam eles criado os direitos humanos. Só que a resposta é que não foram eles quem criaram os direitos humanos. Nós temos na Bíblia que inclusive estudamos ontem no curso do IBAD, na matéria sobre Pentateuco, que já desde o período em que Deus estabeleceu a lei para os judeus, que já existia direitos humanos. O Senhor determinou naquela época que na hora que colhesse, não deveria colher a comida que fica na margem da estrada, porque o estrangeiro comeria aquela comida. Então eu vejo isso como direitos humanos. Existia uma possibilidade de uma cidade de refúgio para que aquele que por acaso, por culpa, como entendemos hoje, matasse alguém sem vontade de agir, fugisse para a cidade de refúgio. Eu vejo isso como direitos humanos. O estrangeiro que estivesse no meio do povo deveria receber hospedagem. Eu vejo isso como direitos humanos. Mas eles ficaram naquela discussão na sala de aula acerca de por que os judeus, e não conseguiram chegar no fim. Aí uma aluna do curso que conhece da Bíblia, conversando comigo, disse: eu fiquei com vontade de trazê-los para dentro da igreja, para acompanhar o ensino dentro da igreja acerca disso aí, porque se eles não lerem a Bíblia e não entenderem a posição de Israel diante de Deus, não vão entender a posição de Israel diante do cenário mundial. A nação de Israel, que irmão Israel leu ali, tem um compromisso com Deus. Deus fez alianças, uma delas foi uma aliança feita com Abraão. Deus disse a Abraão: dos teus descendentes, ou os teus descendentes, eu farei como a areia da praia e como as estrelas do céu. Deus tem um compromisso com Israel. Deus prometeu colocar Israel como cabeça. E infelizmente, depois que Israel entrou pelo caminho da idolatria, e se você estiver nos ouvindo, abra a sua Bíblia aí, ou abra uma Bíblia no Salmo 115, e se a sua Bíblia for católica, abra no 113, e você vai ver como que Deus vê a idolatria. Por causa da idolatria, Deus então levou o povo cativo para a Babilônia, mas não retardou a promessa que ele tinha feito a Israel, a Abraão, acerca de Israel. Deus fez uma promessa a Abraão que restauraria Israel, que Israel seria cabeça das nações. E esta promessa ele vai cumprir plenamente num período que escatologicamente nós chamamos de milênio. Eu já falei do milênio aqui hoje. Depois da grande tribulação, Deus vai estabelecer o milênio e Israel vai receber a posição que Deus prometeu a Israel. Mas acontece que, então os alunos precisam entender esta aliança de Deus com Abraão, para entender por que Israel esteve presente lá no antissemitismo, no holocausto, e por que Israel foi tão fundamental neste contexto. Tanto que toda vez que vamos falar de direitos humanos, lembra-se do holocausto, dos 6 milhões de judeus que Hitler matou lá em Auschwitz. Mas acontece que Israel não reconheceu a Jesus de Nazaré, nascido lá em Nazaré, como o Filho de Deus. Então, Deus chegou na oliveira verdadeira, como explicou o apóstolo Paulo, foi lá no meio do mato, pegou um zambujeiro bravo e enxertou na oliveira verdadeira. E a seiva que era exclusiva de Israel, que esta oliveira é Israel, passou a correr agora, não deixou de correr para Israel, pois o compromisso de Deus com Israel permanece, e passou a correr agora naquele braço que foi enxertado. E agora, este ramo enxertado na oliveira, que é a igreja, passou a produzir. A igreja recebeu privilégios que Israel nunca vai receber. Tanto que está escrito: os derradeiros, os primeiros serão os derradeiros, os derradeiros serão os primeiros. O primeiro a entender
Quem é o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra? Jeová, ou Yahvé, foi Israel. Mas, infelizmente, Israel não permanecerá nesta posição de primeiro. A igreja que foi o último que recebeu esta incumbência será a primeira que vai entrar na glória de Deus, de sorte que Israel vai entrar por último. Israel vai entrar lá no milênio. Então, por este motivo, quando trata-se de um povo de Deus, está se tratando justamente da igreja do Senhor. Desculpa ter dado uma resposta tão ampla para os irmãos entenderem. Nós somos o povo de Deus, zeloso, especial, separado de vós outros. Nós não entraremos à frente, não tomaremos o privilégio dos judeus, mas nós receberemos de Deus a nossa própria bênção. Israel, cortou a internet, né? Faltou energia? Sim. Então a internet caiu. Só um instantinho que eu vou colocar a internet para o celular.